Não quero mais voltar a trabalhar e ficar o dia inteiro sem ver meu filho. Eu não vi meu filho crescer, desenvolver, eu estou vendo algumas coisas que eu perdi. Então, existem esses conflitos que tiveram, né? E algumas mães optaram a continuar em casa, sei lá, com outro tipo de ocupação que dava para fazer em casa. Algumas mães conversaram com o chefe, olha, agora eu só vou querer trabalhar em casa. Olá, minhas queridas, tudo bem? Sejam muito bem-vindas ao programa Ajudo Mães a Conquistarem a Sua Independência Financeira Trabalhando de Casa. Aqui nós discutimos as estratégias para você conquistar a sua independência financeira trabalhando de casa. Eu sou Gleice Dias e o tema de hoje é: essa é para você que é mãe, que se sente aí culpada por não trabalhar fora e quer mudar. Então, hoje, para abordarmos aí esse tema muito importante, eu trouxe uma convidada especial, a psicóloga e psicanalista Roselene Diniz. Então, vamos lá. Boa Olá, noite, Gleice. Boa boa noite a todos. Boa noite, seja muito bem-vinda. Rose, conta um pouquinho da sua história, da sua carreira profissional, para as pessoas te conhecerem um pouquinho. Eu tenho formação de psicóloga, já faz 12 anos que eu atuo na área, né? E eu tenho a formação também de psicanalista. Então, eu atuo atendimento de infantil, adultos e casal. Ah, muito legal. Ô, Rose, vamos iniciar então a nossa live. Você, como psicóloga, eu quero te fazer uma pergunta, você, como profissional aí da área. Por que nós, mães, na maioria das vezes, carregamos esse sentimento de culpa aí, por termos que deixar a nossa vida profissional em prol dos nossos filhos? Por que eu estou perguntando isso, Rose? Porque eu vivi essa experiência e eu posso falar como é difícil essa escolha. Ela é dolorosa e ela acaba até nos impactando aí emocionalmente. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, o que acontece, né? As mães hoje, algumas mães, né? A gente não pode generalizar todas as mães. Cada um é de uma maneira, né? Cada pessoa é de uma forma. Então, algumas mães priorizam aí a criação dos filhos, né? As questões da casa, mas muitas vezes não se sente confortável de abandonar a sua carreira profissional e às vezes acabam se sentindo culpadas. Existem mães, inclusive, que às vezes se sente com raiva da criança, porque é como se ela achasse que a criança está impedindo que ela tivesse a carreira profissional. Então é onde gera alguma culpa nessa mãe, né? De estar abandonando ou até acaba saindo, né, do mercado de trabalho para cuidar do filho, não sendo aquela mãe presente, aquela mãe feliz para estar com aquela criança. Então, algumas vezes essas mães que abandonam aí a sua carreira profissional, os estudos, pode interferir na saúde mental. O que acontece, na verdade, né, Rose, o que ocorre, como eu já vivi isso e passei isso na pele, é que nesse processo, muitas vezes, nós transformamos esse cuidado dos filhos em um trabalho, não é verdade? E aí nós nos sobrecarregamos muito, demais. E o que acontece com isso? A gente tenta o tempo todo estar suprindo para esses filhos todas as necessidades. Então, assim, a gente supre em tudo, em tudo. E eu acredito aí que por isso que preenchemos todo o nosso dia com afazeres, não é verdade? Então, a mãe que não trabalha fora coloca os filhos em tudo quanto é atividade, coitado do filho, porque tem o futebol, tem o violão, tem a natação, tem o inglês, e a gente acaba sobrecarregando também o filho, mas assim, é uma cobrança muito forte dentro da gente de ter que colocar o filho, suprir todas as atividades por não estarmos aí no mercado e ter abandonado a vida profissional para ficar com esse filho, para estar ao lado dele, não é verdade? Então, na nossa cabeça, é assim, eu estou aqui, então eu tenho que suprir tudo, tudo e mais um pouco, vamos dizer assim, não é? E aí o que ocorre? Deixamos o quê? De olhar para nós.
não é? Nós nos deixamos assim por completo, literalmente. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Então, né, com as rotinas, né, que vai e essa ansiedade, muitas vezes, todas as cobranças que a gente está falando, o sentimento de culpa, né, isso muitas vezes vai deixando essa mãe ocupada, muitas vezes, de algumas tarefas domésticas e acaba não cuidando de si própria. E aí, a autoestima, muitas vezes, né, porque assim, se ocupa aí, como você disse, né? Acha assim, eu tô em casa, então eu preciso fazer a comida que meu filho gosta, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, né? E a gente sabe que rotinas domésticas e até mesmo criança, eles demandam bastante, principalmente depende da idade, né? Aqueles mais pequenininhos aí demandam bastante mesmo, né? Então, às vezes a mãe acaba esquecendo dos cuidados, esquecendo de si própria. A gente costuma dizer que quando nasce um bebê, né, as mães acabam ficando mais descuidadas. A gente vê uma mãe e fala, nossa, que olheira, né? Porque realmente é onde a mãe se dedica mais àquele bebê. Então, a gente pode falar em todas as idades. Conforme vai crescendo, né, a mãe com a rotina da casa, muitas vezes não tem um hobby, não tem uma coisa para ela, porque aí, como ela resolveu, né, cuidar de casa, algumas mães, como você disse, né, algumas mães, sim, colocam em vários cursos, mas algumas mães falam, já que eu estou em casa, não vou colocar na escola. E acaba ficando com aquela criança ali o dia todo. E aí, esquece de si mesmo, de ter uma ocupação, de ter um hobby, né, de ter uma atividade dela, porque ser mãe, a mulher, ela precisa, né, ser mãe, mas ela precisa ter algo para ela também, né, porque ela tem outras gostos, outras vontades, para que ela se sinta bem, feliz, para cuidar daquela criança, né? Exatamente. E acaba gerando assim vários sentimentos, né? Quando você deixa de si, né? É a insegurança, é a desvalorização, é a autoconfiança, é a baixa autoestima. E principalmente, o que acontece quando nós deixamos esse lado profissional e ficamos longe desse mercado por um longo período aí, essa insegurança ela vem à tona, não é? Por quê? Porque aí o que acontece? Você acaba se sentindo incapaz, você começa a se sentir insegura, conforme você mencionou, né? E junto aí vem o quê? Vem o medo. Será que vou dar conta de tudo? Se eu voltar aí para o mercado de trabalho, é melhor eu ficar como eu estou mesmo, né? Então a Sim, gente não se permite nem os desafios, nem retomar esse mercado, porque você vai vivendo aquilo, aquela rotina, aquele dia a dia, quando vai ver, você já passou 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, né? Eu tô falando isso por experiência própria. E aí você acaba realmente ficando com medo mesmo de voltar, né, para o mercado de trabalho. E aí você fica o quê? Estacionada. Estacionada como profissional e estacionada como mulher também, não é? E aí, sim, Rose, tivemos um adendo que é a pandemia, não é verdade? Que chegou aí sem exatamente. avisar. E muitas mães tiveram o quê? Que pedir o quê? Demissão. Para quê? Para cuidar dos filhos. E aí eu ia te perguntar, essas mães chegaram aí no seu consultório dessa situação? Então, né, Gleice, como eu disse, né, cada pessoa é única, cada pessoa vai reagir de uma maneira. Então, existe aquelas mães que, ao estar em casa com essas crianças e também desempenhar muitas vezes o trabalho, né? Porque algumas mães ficaram em home office. Então, além de ter que trabalhar, tinha que cuidar do filho, do almoço, enfim, toda aquela rotina, porque as escolas fecharam. Então, algumas mães ficaram realmente muito estressadas, vindo a desenvolver doenças, né? Muito graves, inclusive, tendo que se afastar. Existiam algumas mães que falaram: nossa, eu não sabia que era tão gostoso ficar com meu filho. Que oportunidade legal de poder almoçar com meu filho, né? Que gostoso. Porque dependendo, vamos pensar em São Paulo, né? Tem lugares que você trabalha que você leva às vezes 2 horas para ir, 2 horas para voltar, já são 4 horas. Mais Exatamente. 8 horas de trabalho, vamos pensar aí a maioria das empresas, né? Então, essa mãe às vezes nem via o filho, via de final de semana, e isso se ela não trabalha de final de semana, né? Então, essas mães falaram: nossa, Rose, que fantástico, e agora? Quando eu voltar?
não quero mais voltar. Não quero mais voltar a trabalhar e ficar o dia inteiro sem ver meu filho. Eu não vi meu filho crescer, desenvolver, eu estou vendo algumas coisas que eu perdi. Então, existem esses conflitos que tiveram, né? E algumas mães optaram a continuar em casa, sei lá, com outro tipo de ocupação que dava para fazer em casa. Algumas mães conversaram com o chefe: olha, agora eu só vou querer trabalhar em casa, vamos dar um jeito aí de trabalhar home. E existiu algumas mães que realmente, por falta aí, né, de incentivo, ou até mesmo sem saber o que fazer, vieram buscar, né, orientação, o que fazer, porque não sabia o que fazer, né, se retornava. O medo dessas mães também de sair dos seus empregos, muitas vezes, né, remunerado, um salário fixo, para poder trabalhar em casa ou até ficar em casa com o filho. Então, surgiu vários conflitos, né? E uma outra coisa que eu não mencionei, essas mães que muitas vezes deixam de trabalhar para cuidar do filho, algumas vezes eles colocam uma carga tão grande na criança que a criança se sente culpada de ser um peso para aquela mãe que, por causa dele, né, por ter que cuidar dele, muitas vezes percebe a mãe infeliz porque não está trabalhando, não está estudando. Uma coisa que a Gleice também comentou, né? Algumas mães realmente paralisam. Tem um filho e resolve cuidar do filho, mas não se atualiza, não continua estudando, fica muito inseguras, né? Para depois retomar alguma coisa. E aí usa como desculpa algumas vezes, né? Ah, eu estou cuidando do meu filho, então por isso eu não vou trabalhar fora. Nem eles percebem isso, né? Que está usando, né, de cuidar dos filhos, às vezes é inconsciente, ela vai agindo dessa forma inconsciente, porque ela se sente insegura de desenvolver um papel, desenvolver aí uma atividade. Então, ela vai colocando aí, usando o filho como desculpas. Exatamente. Ah, eu não vou dar conta, né? Eu não vou dar conta do trabalho, eu não vou dar conta do trabalho, da casa, enfim, dos filhos, né? E aí vem nesse processo de desculpas, mas ao mesmo tempo existe a culpa, né? Ao mesmo Sim, tempo que ela acaba dando a desculpa, existe também a culpa dentro dela, porque dentro dela ela quer, não é? sim, É uma insegurança que, na verdade, ela precisa aí se libertar, né? E assim, Rose, na verdade, eu vivi tudo isso, né? Não que eu dava desculpas, porque assim, quem não me conhece, não conhece a minha vida, né? Eu tenho 2 filhos e o meu filho ele é especial, né? Ele tem 9 anos e ele precisa, né? Sempre precisou de mim e vai precisar ir para toda a vida. E eu não me via, na verdade, longe dele. Por quê? Porque como ele demanda muitos cuidados, eu não imaginava delegar esses cuidados a uma outra pessoa. Será que essa outra pessoa teria a mesma paciência que eu tenho? Então, assim, para mim foi muito difícil essa decisão entre o lado profissional e entre essa decisão de estar ao lado deles, né? Que hoje eu tenho 2, o Lucas tem 13, né? Já é um adolescente, mas é o que você falou. Nós não deixamos o filho criar autonomia também, né? Então, hoje o Lucas sim. tem 13 anos, mas ele depende muito, muito de mim, né? De mim e do meu marido. Por quê? Porque um simples fato de fritar um ovo, por exemplo, que eu sempre dou essa. Sempre falo isso nas lives, esse exemplo, né? Eu não deixava. Por quê? Porque na minha cabeça, peraí, como que o meu filho vai fritar um ovo e eu estou aqui para isso? Vou ficar aqui sentada vendo? Não, eu estou aqui, eu vou fritar, né? Então criou-se uma dependência muito grande. Então nós estamos aí trabalhando também nessas questões com ele, né? Porque não é bom, não é verdade? A gente, de uma certa forma, a gente protege demais, existe uma super proteção por conta dessa culpa que está aqui, né, Exatamente. internalizada. E aí essa super proteção também não ajuda os nossos filhos, não é? Enfraquecem eles. E eles se sentem realmente sem autonomia, né? Inseguros também. Inseguros
de começar aí a caminhar sozinhos, né? Então eu vejo também muito essa questão no dia a dia, né? Enfim, e aí é isso. Então eu não queria colocar eles numa escola em período integral, né? Por conta do Arthur aí ser especial, não tem uma escola também em período integral para ele, que ele depende aí de terapias. Eu nunca tive um suporte, né? Um suporte ali da família, porque todo mundo da família trabalha e a própria família mora longe. Né? Então a mulher também, ela também deixa esse lado profissional por conta disso também. E às vezes a mulher também deixa esse lado profissional por conta do quê? Por conta, eu vou sair para trabalhar, eu vou ganhar X, mas compensa eu deixar meu filho inteiro numa escola, o dia inteiro? E aí o que eu ganho, eu vou gastar com a escolinha? Quase que todo salário? Então tem transtorno, né? Tem várias questões aí envolvidas, né? Que nos levam a tomar algumas decisões, né? E aí eu vou falar com toda a sinceridade do mundo. Eu não queria estar longe dos meus filhos, que é o que foi o que você falou, né? Que com a pandemia aí, algumas mães já estavam já pensando, e agora? Eu vou precisar voltar, e eu não quero voltar, e eu quero estar perto, né? E eu também, eu nunca quis estar longe deles. E eu tinha certeza que ninguém iria cuidar deles como eu cuido. Mas assim, Rose, e eu vou te falar, né? Em um determinado momento da minha vida, eu, Gleice, e eu acredito que a maioria das mulheres começa a se sentir assim incomodadas com essa situação, né? De depender do marido, de ter deixado aí a vida profissional, de não conseguir aí ajudá-los mesmo nas próprias despesas, que não são poucas, não é? Quando a gente tem filhos, no meu caso eu tenho dois, e esse incômodo, ele, ele me fez ter um olhar diferente, né? Um olhar que eu precisava, né, acordar. Então, esse incômodo também me deu esse gás, né? Só que aí é o que eu falo, é como se eu tivesse tirado uma venda dos meus olhos. Por quê? Porque antes existiam também as desculpas. E antes eu tinha aí uma venda dos meus olhos, né? E eu não via a possibilidade do trabalho em casa, de trabalhar em casa sem precisar abrir mão dos meus filhos. Eu enxergava e colocava, vamos dizer, como uma desculpa, eu tenho que sair para trabalhar e eu não quero sair para trabalhar, porque de uma certa forma a nossa sociedade também vê o trabalho como você estar vinculado a uma empresa. E muitas vezes, na maioria das vezes, aí com a tecnologia, com as coisas que estão chegando, com esse mundo digital, você não precisa disso. Né? Hoje nós temos oportunidades que antes nós não tínhamos. Sim. E aí eu tirei essas vendas dos meus olhos. Né? E foi aí que eu consegui enxergar esse novo modelo aí de trabalho, enfim, esse novo modelo de mercado. E eu posso dizer que está sendo muito bom. Por que está sendo muito bom? Porque eu consigo aí fracionar esse trabalho entre manhã, entre tarde, entre noite, de acordo com o quê? Com a rotina dos meus filhos, da minha família, que era o que me impedia de sair para trabalhar, né? Então, isso foi maravilhoso. E com isso, Rose, eu vou te dizer, e eu sei que você, como psicóloga, psicanalista, eu sei que o que eu vou falar vai fazer total sentido para você enquanto profissional. Eu tinha, assim, eu resgatei, sabe, sonhos que estavam adormecidos. Eu resgatei desejos, eu resgatei as minhas ambições, eu resgatei a Gleice como mulher, a minha autoestima, que eu cheguei num ponto que eu estava com baixa autoestima, eu não tinha vontade de nada, porque eu falava, eu vou ficar em casa mesmo, cuidando dos meus filhos, um é especial, eu vou me arrumar para quê, né? Se a minha vida é casa, terapia e os afazeres dos filhos. E aí, enfim, eu resgatei a parte financeira, essa minha independência financeira. E junto com essa independência financeira vem o quê? Vem a autovalorização. Sim.
Rose, são muitas coisas que acabam vindo aí à tona na nossa vida e a gente resgata tudo isso, né? E é interessante isso, porque hoje a minha saúde mental, ela é outra, porque literalmente eu estava adoecendo. E aí nós, e você enquanto psicanalista, enquanto psicóloga, sabe o quanto essa saúde mental é importante e faz total diferença no nosso dia a dia. Se nós não estamos bem, a nossa família também não fica bem, os nossos filhos também não ficam bem. Eu falo que nós mulheres somos o alicerce da casa, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da saúde mental, enfim, enquanto profissional. Bom, cada pessoa, né, vai reagindo de uma forma. Existem mulheres que conseguem aí sim desempenhar aí o ser como mãe, cuidar de casa, fazer algumas coisas, alguns hobbies, né? Mas na grande maioria que eu venho recebendo no meu consultório, existe uma insatisfação muito grande quando a mulher só fica desempenhando esse papel de mãe e de dona de casa, né? E o que pode desencadear, pensando aí nessa saúde mental? Essa mãe pode ficar deprimida, ela pode se começar a sentir insônia e realmente vir um quadro de depressão, né? Não podendo nem, inclusive, desempenhar o papel de mãe, cuidar do seu próprio filho. Então, é muito importante que essas mães prestem atenção. Se sente mais fadiga, se sente aí falta de vontade de fazer as coisas, né? Se não tem prazer de estar em casa com filha, começar a prestar atenção no que está acontecendo, nesses sinais aí. E começar a pensar que não é trabalhando, né, e deixando algumas horas, de repente, o filho, que vai ser a mãe perfeita, porque nem existe uma mãe perfeita. Eu acho que é a maior cobrança das mães, ser perfeita. E não existe. Não existe a mãe perfeita, né? Cada mãe vai fazer o possível aí, né, dentro da sua cultura, dentro da sua criação, para favorecer o filho. Uma coisa que a Gleice falou, muitas mães aí desempenham um papel assim de fazer ser a mãe assim maravilhosa, mas estraga, né, o filho. Tem um filme que fala um pouco disso. Minha mãe é a mãe, minha mãe é a mãe, eu não sei o nome do filme, mas depois a Gleice deixa nos comentários. Que era exatamente isso, a mãe fazia de tudo pelos filhos, e era trabalho, e as crianças não cresciam. A partir do momento que ela resolveu, e ela saía de casa comendo um macarrão no carro, porque ela ficou ocupada com os filhos, né? Então, na hora que ela resolveu viver um pouco a vida dela e se sentir mais feliz, ela conseguiu passar essa alegria para os filhos, né? Conseguiram ser uma família melhor e ela conseguiu desempenhar o papel dela como mãe e como profissional. E os filhos ficaram muito mais independentes. Ela viu o filho fazendo panqueca, ela falou: Nossa, mas quando foi que você aprendeu a fazer panqueca? Porque ela jamais achou que o filho fosse capaz. Então, muitas vezes, é o que a Gleice falou: não deixava nem meu filho fritar um ovo. Tem 13 anos, já está na hora de aprender, né, a fritar um ovo. E aí, às vezes, a criança, a adolescente, aí vamos pensar que já está na adolescência, acaba ficando nessa dependência, Fica, né, dos pais. fica. E aí eles, né, eles não conseguem fazer, né? Até que o Lucas ele me ajuda muito em outras questões, né? Até com o próprio irmão, mas assim, é um barato, tem coisas que ele não consegue, sabe? Assim, é impressionante, né? Para algumas coisas ele não tem autonomia, né? Que hoje, com 13 anos, que já está indo para os 14, já era para ele ter. Mas é exatamente o que você falou. Ô, Rose, eu também assisti um filme, eu não sei se é o mesmo filme, mas esse daí, ela também era uma mãe, né, que supria, levava o filho pro futebol, a filha. Eram dois, era um casal. Não sei se o seu também era um casal, ou não. Era um casal e depois, acho que ela é a mãe, eu não sei, alguma coisa assim. É um casal, mas Eu depois ela assisti acabou um. se convivendo com duas amigas que também tinham questões com os filhos. Teve uma que só fazia as coisas de casa e começou a sair com essas duas amigas, e aí ela começou a ver, a descobrir a vida, né? E deixar um pouco também as crianças com o marido, né? Então, assim, é muito interessante esse filme, ele fala muito sobre isso.
esse que eu assisti, ele também, ele fala bastante sobre isso também. Eu não me recordo também o filme, mas muito legal. Mas teve um belo dia que ela pega e acorda e dá um estalo nela, né? Que ela faz tudo também pro filho, acorda cedo, faz o ovo lá mexido pro filho, arruma a mala, arruma tudo, deixa tudo organizado para os filhos irem para a escola, né? E aí tem um dia que ela fala assim: chega, né? Chega, não, eu preciso mudar isso. E aí os filhos acham estranho, porque eles acordam, eles são acostumados a terem tudo na mão, né? Porque ela sempre fez. E aí o filho fala: mãe, mas cadê o meu ovo mexido? Aí ela fala: faça você. Aí o filho leva um susto, né? Tipo assim, a mãe tá doente, né? Aí a filha, mãe, cadê a minha mala, mãe, a fazer acho que um esporte lá, cadê a minha mala que sempre tá aqui, né? Aí ela fala assim: faça você sua mala. Aí a filha leva um susto e eles começam a achar que a mãe tá doente, né? Porque ela começa a colocar essas responsabilidades na mão dos filhos, né? Então é muito interessante. E eu assisti um outro filme também, faz um tempo já, sobre a mulher perfeita, né? Eu não lembro o nome do filme também, mas era a mulher perfeita. Ela era impecável, ela era a mãe perfeita, ela era a esposa perfeita, ela era a profissional perfeita, ela tudo perfeito, né? E o filme ele vai colocando a perfeição da mulher, dessa mulher maravilha, né? Só que assim, né? Você começa a observar que tem coisa errada no filme, porque não existe essa mulher, né? Não existe a mãe perfeita, não existe a profissional perfeita, não existe a esposa perfeita, não existe. Nós não somos perfeitos. E aí você vai entendendo que, sabe por que ela é perfeita? Por Porque ela é quê? um robô, Ah, que interessante. programada para ser o quê? Perfeita. Somente um Olha robô para ser perfeito. Eu acho que isso é a maior questão que gera muita culpa. É achar, né, dentro da fantasia, porque não existe, que pode ser perfeita, pode ser uma mãe perfeita. Não, não existe. E é muito bom que a mãe fale, que a mãe erre. É assim que a criança vai aprender, vai criar independência. E assim, eu tenho lido, né, algumas pesquisas, inclusive, que assim, as mulheres que desempenham, né, as suas atividades aí como profissional e conseguem ter um equilíbrio para cuidar dos filhos, são mais felizes, porque se sentem mais realizadas. Então, hoje, né, nós podemos perceber que com o passar dos anos, né, ainda existe muitas mães que acabam realmente exercendo esse papel de ficar só em casa ou de não trabalhar para cuidar dos filhos, porque ainda tem uma questão aí culturalmente, mas que hoje é muito comum a mãe trabalhar, os pais trabalharem, né? E as crianças ficarem um período na escola, e isso não vai desenvolver nenhum problema. É claro que eu venho conversando com essas mães que se sentem culpadas, que tenham um tempo de qualidade com esses filhos, né? Então, assim, sem celular, né? Vai no parque no final de semana, ou então quando chega em casa, tenta conversar. Não precisa ser 3, 4 horas de conversa. É poder durante o jantar, ou até, né, em algum momento que consegue estar junto, conversar o que se passa, né? Então, assim, porque muitas vezes essas mães que ficam em casa com o filho, às vezes fica tão ocupado com as tarefas de casa que talvez não tenha tanto tempo de qualidade do que quando trabalha. Então, às vezes, acaba sendo uma ilusão de que está sendo uma mãe muito boa, né? Que está sim, desenvolvendo um papel aí perfeita. excelente. Exatamente. Exatamente. E aí ela acaba aí ficando infeliz, né? Não infeliz de forma alguma por estar com os filhos, não é isso, né? Mas assim, porque nós somos também mulheres, nós também somos seres humanos, né, Rose? Nós temos sonhos, foi o que eu falei. Então, o filho é importante, claro, nós amamos incondicionalmente, sim, mas também não podemos esquecer de nós, não é verdade? Sim, sim. Porque isso nos adoece, por incrível que pareça, mentalmente, né? Enfim, bom, esse tema é um tema bem amplo, né, Rose? Sim, Muito sim.
complexo, né? E ficaríamos aqui por horas falando sobre ele. Mas eu agradeço a sua presença nessa live, foi um prazer receber você, por ter disponibilizado aí um tempo do seu dia para abordarmos sobre esse tema, né, que é bem importante, esse sentimento de culpa que está tão presente aí no dia a dia dessas mães, assim como estava no meu também. Enfim, quando a gente precisa aí optar pelo filho ou pelo trabalho, né? Então, agora eu vou fazer um convite a você que é mãe, exatamente. Se você quer que eu te ajude, eu estou aqui, estarei 300% comprometida a te ensinar o marketing nas redes sociais, exatamente o Facebook e Instagram, para você fazer dele um negócio. Independente, menina, se você quer vender algo ou se você quer gerenciar aí as suas redes, ou gerenciar as redes sociais do que de outros profissionais. Então, Rose, o meu objetivo aqui é esse, a fazer com que essas mulheres trilhem aí esse caminho, enxerguem aí essa oportunidade de trabalho, que tem como você trabalhar hoje de casa, tem como você conciliar tudo isso e parar com essa culpa, né? Para que sofrer Sim, nos dias de hoje, não é? Com a sim. tecnologia aí ao nosso favor, com esse mundo digital, com as pessoas conectadas, é, foi o que você falou, é a mulher, a mãe, se abrir para o quê? Para um estudo, para novas oportunidades, né? Enxergar novas possibilidades e oportunidades mesmo de trabalho, né? Então, assim, o meu intuito é esse, e eu tenho certeza, assim, é o meu. Eu falo que é a minha missão, né? Eu quero muito, como eu vivi isso na pele, e hoje, graças a Deus, aí eu tenho um negócio, eu quero muito construir, sabe, esse exército com essas mães aí que estão dependentes aí do marido, que deixou a sua vida profissional. Eu quero resgatar essas mães, essas mulheres, para ter essa independência financeira, trabalhando de casa. Então, esse é o meu objetivo maior. É o meu legado, vamos dizer assim. Mas muito obrigada, viu, Rose? Eu agradeço aí eu agradeço pelo convite. Como você disse, é um tema muito amplo, cada pessoa aí, eu acho que é importante, depois de tudo que ouviu, né, refletir aí o que quer. Algumas pessoas falam, eu não consigo, mas não tentou, né? E é a questão que a gente estava conversando da insegurança, né? Muitas vezes precisa sim de um apoio de um profissional para desenvolver também essa insegurança. Então, se a pessoa percebe, não, eu não consigo, não sou capaz, né? Porque, como a Gleice falou, existem muitas oportunidades, tanto para trabalhar em casa, né? Hoje em dia, muitas coisas que é possível fazer. Então, se a pessoa vê que não consegue de forma nenhuma, precisa sim procurar um apoio, uma ajuda de um psicólogo. Exatamente, exatamente. E não ter medo, não ter vergonha de buscar apoio, de buscar ajuda, não é? Porque também isso é importante, né, Sim. para resgatar aí tudo isso. E eu finalizo essa live com muita gratidão por estarem aqui. Mais uma vez, Rose, gratidão. Fiquem com Deus. E uma boa noite. Obrigada, Rose. Um Boa beijo. noite. Tchau. Tchau, um beijo.